Olá para todos, a paz do Senhor Jesus. Vamos dar início a uma série sobre o livro de Juízes. Hoje, em especial, nós vamos comentar um pouco sobre Sansão. Há algumas dicas, para a interpretação do livro. Talvez você já tenha escutado falar que os juízes são divididos também em juízes menores e maiores. Semelhante ao que temos, os profetas maiores e os profetas menores. São 6 aqui os profetas, fui induzido ao erro. Juízes menores e os juízes maiores, são 6 e 6. Um verbo aqui, que está até sublinhado, que nos dá aqui uma noção que nos leva a diferenciar, é que os juízes chamados menores, eles governaram, ainda que por um tempo extenso, como Elon, por exemplo, 29 anos, eles governaram sobre Israel. E os juízes maiores, o verbo-chave aqui é liderou. Então, Otiniel liderou Israel contra os cananeus, Eude liderou Israel contra os moabitas, Débora e Baraque lideraram Israel contra os cananeus, Gideão liderou Israel contra os midianitas, Jefté liderou Israel contra os amonitas, e Sansão, conhecido por sua força sobre-humana, sobrenatural, na realidade uma força concedida pelo Espírito Santo, ele liderou Israel contra os filisteus. Então, é uma dica, para que a gente possa começar a interpretar o livro. Aqui nós vemos também que existem contagens diferentes. Eu tenho aqui uns 2 ou 3 dicionários e todos eles trazem contagens diferentes. Eu gostei muito desse quadro aqui, porque ele mostra aqui o domínio da opressão, os anos em que governaram, e lideraram os juízes, e aqui a soma dos períodos. Nós vamos encontrar aqui de 280 a 350, porque muitos não somam esses espaços que estão aqui, em branco, Mas eu gostei muito, Depois você printa aí e copia. Eu vou ver se eu consigo salvar em PDF e deixo também aí na descrição do vídeo para você que gosta. Então, nós vamos falar sobre Sansão, que é o 12º juiz, mas antes, há uma dica aqui sobre Sansão e sobre o nome dele, O texto que eu coloquei aqui, o Salmo 84, verso 11, na nossa Bíblia em português, na Bíblia em hebraico é o verso 12, porque na Bíblia em hebraico, alguns salmos trazem um primeiro verso, como Salmo de Davi, Salmo de Salomão, Salmo de Moisés, e neste aqui ele traz aqui um salmo, Mismor, que é um salmo para os filhos de Coré. Então esse aqui é o primeiro verso do salmo. Então, se você olhar na Bíblia hebraica ou na Bíblia, no Tanar, escrito em hebraico, você vai ver que existe uma diferença entre os versículos, E aqui o texto diz: porque o Senhor é como um sol e escudo. Na Bíblia hebraica, que Shemesh, o Magen Adonai Elohim. Então, a palavra Shemesh, que é sol, ela está aqui dentro do nome Sansão em hebraico. É Shem Shon. Shemesh, vejam que as 3 letras são iguais. E a interpretação dos livros aqui, dos dicionário de gematria, é pequeno sol ou como o sol. Eu prefiro essa, como o sol, porque nós vamos falar de alguém que em algumas passagens da sua vida, ele é como Jesus, o sol da justiça. Eu sempre me lembro do seu Raimundo, um irmão maravilhoso que nós tivemos, faleceu com cerca de 90 anos, ele era diácono na igreja da Praça Seca,
E ele sempre falava comigo, quando fôssemos falar sobre tipologias e simbologias, nós teríamos que dizer que o tipo, né, muitas vezes ele não é perfeito. Ele tem erros e tem falhas, como todos nós temos. Então, quando formos falar que Sansão é tipo do Senhor Jesus, temos que frisar e deixar bem claro que ele é tipo naquilo em que ele não errou. Ou ele é sombra, porque a palavra diz que as coisas que aconteceram são sombra das coisas futuras. O corpo é perfeito. Quando ele está na luz, então há uma perfeição, mas a luz que incide sobre o corpo, ela gera uma sombra. A sombra, ela não é perfeita. Ela vai depender, inclusive, da direção, da inclinação da luz, do sol, seja onde você estiver, do terreno onde ela incide, né? A sombra não é perfeita. Então, Sansão e vários outros na Bíblia, que são tipos, eles não são perfeitos. Sansão, então, é um dos mais polêmicos, né? Então, aqui, Sansão, para você guardar aqui o nome, eu já botei aqui esse desenho do astro aqui, do sol, pequeno sol ou como um sol. Então, Sansão, em algumas ações, ele é como Jesus, o sol da justiça. Nas ações que ele errou, ele é como nós, que somos falhos. Aqui eu resgatei, nós fizemos um seminário que antigamente era Anfiteatro Bangu, hoje é Manaim Bangu, em 2016, que tivemos a participação de alguns irmãos da obra lá no Paraguai. E o tema da aula foi Serás como outro homem, né? Sobre Sansão também, fugindo um pouquinho das linhas tradicionais que temos visto, porque foi feita uma aplicação para os jovens. Outra dica para interpretação é que o livro de Juízes ele começa assim: também congregada toda aquela geração e seus pais, está falando depois da morte de Josué e Calebe e daquela geração que venceu o deserto e entrou na terra prometida. Se levantou outra geração após ela se levantou que não conhecia o Senhor, nem tampouco as obras que Israel fizera. Lembra que havia um alerta de Josué, né? Que ele e a sua casa serviriam, né, ao Senhor. Mas vai se levantar então uma geração que não conhecia o Senhor e termina assim o livro. Naqueles dias não havia reis em Israel e cada um fazia o que parecia reto aos seus olhos. Eles haviam se distanciado, né, da lei, da palavra do Senhor. Aqui tem um alerta para nós, né? Tanto Josué quanto Calebe, né? Eles são tipos do Senhor Jesus e também da ação do Espírito Santo. E se isso morrer na nossa vida, nós vamos ser essa geração que vai se levantar, que não conhece o Senhor. E vamos parar de andar segundo o conselho da palavra e vamos fazer o que é bom e reto aos nossos olhos, né? É a concupiscência dos olhos, né? Nós vamos fazer aquilo que é bom aos nossos olhos, mas não é bom aos olhos de Deus. Por isso, nós vamos ver também no livro dos reis, né? Fizeram o que era reto, segundo, né, os olhos do Senhor, né? Diante dos olhos do Senhor. Outra dica para interpretação nós vemos os altos e baixos no livro de Juízes, né? Eles estavam bem, aí faziam o que era mal, caíam, vinha a servidão. Lá embaixo eles clamavam ao Senhor, Deus enviava um libertador, que seria talvez o título mais provável, né, para Juízes, seria libertador, né, porque a maioria deles levaram, né, Israel à libertação. Então o Senhor exaltava o povo, quando eles chegavam lá em cima, se esqueciam de Deus novamente, faziam o que era mal, caíam, aí vinha a servidão, a opressão, aí clamavam a Deus, Deus levantava um libertador, aí voltavam para cima e faziam o que era mal. Nós temos que tirar um aprendizado dessa história. Nós temos um Deus que é misericordioso, que está sempre pronto, né, a ouvir o nosso clamor e a nos tirar do jugo, do fardo, do pecado e da servidão. Mas não é para ser assim. Eu vou pecar, depois eu clamo, Deus me abençoa. Não pode ser dessa forma, né? Então, depois da morte de Josué e Calebe, eles deixaram, né, ao Senhor e serviram a Baal e a Astarote. E isso foi um dos motivos de Deus ter permitido que a servidão viesse sobre eles.
Porém, os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal perante os olhos do Senhor. Então, eles estavam lá em cima, faziam o que era mal, sacrificavam seus filhos, né, as deuses estranhos, aqueles deuses que o Senhor disse que não poderiam permanecer na terra, que eles não expulsaram, e eles foram, na realidade, foram envolvidos, né? Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor e o Senhor levantou um libertador. Se eu ou você estamos aqui embaixo, debaixo de fardos, passando por lutas e por provas, assim como foi o Senhor para Israel naqueles dias, mesmo o povo estando numa condição lastimável, né? Deus ouviu o clamor e os tirou. Deus, ele ouve o nosso clamor, ele vai ouvir o seu clamor também. Porque o Salmo diz lá no Salmo 113, né, que o Senhor é o que habita nos céus, mas ele se encurva para ver o que está acontecendo conosco aqui na terra. É aquele que tira do pó o abatido e o faz sentar nas alturas, né, com os seus filhos, né? Que o Senhor possa agir assim em nossas vidas e que nós possamos confiar sempre no Senhor. Prosseguindo, nós vamos encontrar aqui então em Hebreus capítulo 11, na galeria dos heróis da fé, citações sobre os juízes. Ele começa assim: que direi mais? Foram tantas coisas, e a vida de alguns, em especial Sansão, Jefté, Davi, que foram homens, né, que pecaram, desobedeceram, fizeram votos que eram tolos, e muitas coisas são difíceis de serem entendidas, né? Então, faltar-me-ia tempo contando de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel. Eli e Samuel são considerados juízes. A palavra diz depois que Samuel ele instituiu seus 2 filhos como juízes também, mas o povo se desagradou e pediu então um rei. Então Eli, Samuel e seus 2 filhos seriam 4 juízes que não estão relatados e escritos no livro de Juízes, mas sim no primeiro livro do profeta Samuel. Então nós vamos examinar as escrituras, porque vós que os dá eterna a vida eterna, e são elas que testificam de mim. Então cada um desses personagens, né, Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel, eles testificam da operação do Senhor. Voltando a falar aqui, a frisar, né, do que falava o seu Raimundo, né, naquilo em que eles não pecaram. Então Filipe achou Natanael e disse: havemos achado aquele de quem Moisés escreveu na lei e os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. Então, quando formos ler e estudarmos, né, sobre os juízes ou sobre qualquer outro personagem na Bíblia, nós poderemos ali encontrar aquilo que diz, né, respeito, né, a Jesus de Nazaré, filho de José. Poderemos encontrar em alguns, não em todos, mas em alguns. Aqui está escrito em grego tipos, aqui em letras minúsculas e aqui em letra maiúscula. E o tipo, lê-se aqui tipos, né, é uma das palavras do grego no Novo Testamento, encontrada em Romanos 5,14. Seu sentido é o de uma impressão deixada por uma batida, tipo um selo usado nos antigos anéis, como se pode ver aqui embaixo, né, como se pode ver nessa representação. Aqui nessa representação está escrito Yeshua, que é Jesus, só que ele está escrito de trás para frente. E você olhando para um tipo, muitas vezes você não consegue entender, porque ele não está na forma perfeita. Mas quando você carimba, né, aqui está a cera que era usada, né, para carimbar aqui os selos, né? Quando você carimba, você vê a imagem perfeita, né? E você vê aqui Yeshua. Então, no entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, sobre aqueles que não tinham pecado à semelhança da transgressão de Adão, né, o qual, faltou o L aqui, eram figuras, tipos daquele que havia de vir. Então, Romanos 5,14, guarda esse texto aí na sua Bíblia. Então fala de uma impressão, né, deixada por um selo, por um carimbo. Então nós vamos ver as impressões na vida de Sansão, as boas, é claro, apontando para Jesus. As ruins nós vamos usar como exemplo para não cometermos.
O tipo e o seu antítipo. Antítipo não é uma palavra muito comum no nosso meio. Então, vamos ver aqui o que é o tipo e o antítipo, né? No entanto, já lemos esse texto, né? A morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não tinham pecado à semelhança da transgressão de Adão. Faltou de novo o L, o qual é a figura, tipos, daquele que havia de vir. Então, aqueles que encontramos lá no passado, eles eram o tipo, e eles têm um antítipo, que é o perfeito. Aqui você vê aqui, né? Eu botei aqui em preto, né? Imperfeito. O tipo, ele é imperfeito, mas o antítipo, ele é perfeito. Porque Cristo não entrou no santuário feito por mãos de homens. Né? A figura, né, antítipa, né, do verdadeiro, né, porém no mesmo céu, para agora comparecer por nós perante a face de Deus. Então aqui a figura, tá vendo? Antítipa. É o antítipo, não é uma palavra inventada. Ela está no grego do Novo Testamento. Então, Sansão, ele é o tipo e Jesus é o antítipo. Isso como podemos ver aqui, analisando, né, fazendo uma exegese aqui do grego do Novo Testamento. Então, sobre tipos, nós temos que tomar cuidado, porque o tipo ele pode ser polissêmico. Eu vou voltar no outro slide aqui. O que é polissemia, né? É quando uma palavra ela tem inúmeros significados ou interpretações. Então, eu vou voltar aqui, né? Inúmeros significados e representações. Aqui, eu vou deixar aqui embaixo aqui já, né? Algumas figuras de um tipo, o que elas representam, né? Isto é, Cristo é representado como leão, veja que é polissêmico. Cristo ele é representado como leão, como cordeiro, como o ramo ou o renovo. E o Espírito Santo ele é representado pela água, o óleo, o vento, a pomba e vai por outras simbologias, né, que podemos ver aqui. Poderia colocar o Espírito Santo também como fogo, né? Então, é polissêmico, né? Então, aqui nós vemos o pão. Coloquei aqui 2 textos, né? O pão de cevada do sonho lá, que teve o soldado lá do exército adversário, falava da espada de Gideão. Agora, em João capítulo 6, o pão ele fala de Jesus, o pão vivo que desceu dos céus. Aqui nós vemos também em Apocalipse 5:8, né, que o incenso ele representa, misturado, né, com a oração dos santos. Os Salmos também, 66, suba a minha oração como um incenso. Então, o incenso ele está relacionado à oração. As muitas águas, né, você pode ver em Gênesis 7, é a água do dilúvio, água comum. Mas em Apocalipse 17:15, as águas falam das nações. 1 Pedro diz que o adversário ele é como um leão, rugindo, né, ao nosso derredor, buscando a quem possa tragar. Mas já em Apocalipse 5, Jesus ele é o leão da tribo de Judá. Aqui o linho, né, o linho ele fala de vestes, né, de santidade. Em Levítico 16, né, era necessário que os sacerdotes, o sumo sacerdote, os levitas se vestissem de linho que representava, né, a santidade, principalmente o linho fino dobrado. Mas em Apocalipse 19, fala que o linho são a justiça do santo. Então eles têm interpretações, significados diferentes. Isso é polissemia. A serpente, né, a antiga serpente, né, o dragão, né, aqui é o adversário, né? O Senhor ele diz para sermos simples, como as pombas, e prudentes, né, como as serpentes. E João 3,14, o Senhor Jesus diz que assim como Moisés levantou a serpente no deserto, também convém que o Filho do Homem seja levantado. Então, falando de Jesus na cruz por nós. Então, nós não podemos interpretar dentro da cultura do ano de 2025, do século 21. Você tem que interpretar segundo o que está na Bíblia e segundo aquilo que era o uso e o costume deles, lá no Velho Testamento e também no Novo Testamento. Senão nós vamos errar, né? Então, errais não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Já falei que o símbolo é polissêmico, né? Ele tem mais de uma representação. Pode ter mais de uma representação. Entrando em Sansão,
nós vamos ver que a situação dos pais de Sansão era também a situação, né, espiritual de Israel. A mãe era estéril. Israel não gerava mais. Então, não se ouve falar, depois de Débora, né, de profetas. Não, Israel estava estéril. Mas naquela época, então, na época de Sansão, o anjo ele se apresenta. Primeiro, a mãe corre e fala ao pai, Manoá, e Manoá ele ora pedindo para que o anjo voltasse. E vemos que as mesmas orientações que o anjo deu para a mãe também é para o filho. Se você não tem filho ainda, mas pensa em ter, e se um dia tiver, as orientações elas servem para você, se for mulher, né, que estiver ouvindo, antes de engravidar, se você for pai, né, antes de gerar, as orientações servem para você e para o seu filho já desde o ventre. Como era João Batista, né? Ele era desde o ventre já consagrado para o Senhor, e que assim também sejam seus filhos e também o meu. Então, o que o anjo orientou está relacionado ao voto de nazireado. Você vai poder encontrar lá em Números capítulo 6. Não beber vinho nem bebida forte. O vinho e a bebida forte, para quem já bebeu sabe, você bebe um pouquinho, depois bebe mais um pouco, daqui a pouquinho você já está fora de si, você já não age direito, você já perdeu os seus sentidos. Então nós não podemos nos encher do vinho em que há contenda. Não vos embriagueis do vinho que há contenda, mas enchei-vos do Espírito, porque o Espírito não nos leva à confusão, como leva o vinho e a bebida forte. O Espírito Santo ele nos leva à paz de espírito, à alegria do Espírito. Não comer coisas imundas. Os judeus, lá em Levítico, você vai encontrar também o que eles chamam de alimentação kasher ou kosher. É o que não pode ser comido por eles. E o que é para nós hoje? Daniel entendeu isso lá em Babilônia, né? Que ele não podia comer as iguarias do rei porque elas não estavam prescritas ou preconizadas na lei de Moisés. Então, comida imunda hoje, eu não estou falando de você chegar na esquina e deixar de comer uma coisa ou outra, ou não comer carne de porco, ou peixe sem escama, porque a própria palavra diz que você pode comprar tudo que se vende no açougue. Não pergunte a procedência, porque se você perguntou e falou que aquilo ali foi consagrado a ídolo, se você comprar, você está pecando, né? Mas coisas imundas hoje são aquelas que contaminam a mente, sabe? Elas entram pelos olhos, pelos ouvidos. Eu não sou contra uma coisa ou outra, ou proibir televisão, internet, mas tudo isso nós temos que fazer com bom uso. Na minha época era muito mais difícil de ter. Quando eu falo minha época de adolescente, jovem, né? Era muito mais difícil de você ter acesso a essas imundícias que hoje nós vemos aí. Hoje elas vêm na mão, num celular, num computador. São coisas imundas que entram, já está provado que elas alteram partes do córtex cerebral e elas influenciam também, né, naquilo que são os seus costumes, que são as suas práticas. Então, são coisas que nós precisamos evitar que cheguem aos nossos filhos, né? Tem uma recomendação aí dos neurocientistas que as crianças não podem ter contato nenhum com tela até os 2 anos de idade. Então é algo perigoso, né? O que a gente vê hoje num restaurante, ou às vezes até mesmo na igreja, né? Você vê uma criança ali com um celular porque a mãe acha que o celular vai deixar a criança quieta, e não sabemos o mal que isso está fazendo dentro da cabecinha dessas crianças, né? Não passar, né, navalha na cabeça, né? Os cabelos sabemos que muitas vezes eles falam, né? Simbolizam os pensamentos, né? E quando você tem uma mente sã, pura, aquilo que sai, aquilo que externa, né, que era o sinal de santidade, né, para o judeu, vai estar no slide seguinte, né, não pode ser retirado. E o mundo hoje ele quer passar a navalha na cabeça dos nossos filhos. Você ensina a ele, né, que isso aqui é de Deus, não é assim dessa forma, né? Minha esposa mesmo teve uma luta com 2 crianças na classe dos pequenos. E elas falaram assim, não tem problema, não tem importância participar de festas do mundo, é só uma festa.
já começou a passar navalha na cabeça. Se os pais não cuidarem, mais à frente eles vão ver, né, as dificuldades que isso pode trazer. O nazireu também não podia se aproximar do corpo de um morto ou cadáver. E depois nós vamos ver lá que Sansão fez isto, né? Infelizmente, né? Então aqui você vê judeus ortodoxos, né? Ou Hassidins, da Galícia, Romênia, Hungria, eles usam esse tipo de chapéu, né? Esse chapéuzinho aqui. Ou eles usam kippá, como esses dois aqui, e deixam crescer aqui esse cabelo do lado, né, da orelha aqui, né? E Sansão, ele fala que ele tinha 7 tranças, né? Então, quando você corta o cabelo, e para um judeu isso é super ofensivo, você está cortando a identidade dele, você está desligando ele de Deus. Então, a orientação para todos os israelitas em Levítico capítulo 19 é: não cortareis o cabelo arredondado, né? Não cortareis o cabelo arredondado os cantos da vossa cabeça, nem danificarei as extremidades da tua barba. Então, quando você vê, né, um judeu ortodoxo, Hassidim, né, desta forma aí, ele está, que ainda está na lei, ele está cumprindo, né, o que o Senhor orientou na lei. E se você corta, é como se você estivesse desobedecendo, né, aquilo que o Senhor orientou. Um dia eu vi uma propaganda que, falando de um canal de desenhos, eu não vou falar aqui o nome, e dizia assim: desenhos que fazem a cabeça das crianças. Aí você para ver como estão hoje, né? Essas ofertas que são colocadas nas telas, né, para os nossos filhos, né? Então, sobre a cabeça não passaria navalha. E quando você deixa o seu filho na escola, quando volta, parece que ele está totalmente depilado, né? Eu vou parar aqui, e aí depois a gente continua sobre Sansão, né? Seus altos e baixos. Amém? A paz do Senhor. Daqui a pouco a gente continua.